Meus queridos, segunda parte da nossa aulinha, a gente vai falar aqui sobre povos e culturas do continente europeu. Vamos lá? Ao longo do processo histórico do continente europeu, o território deste continente foi habitado por povos aí das mais diferentes etnias, né? Mais diferentes grupos étnicos. O que são grupos étnicos? São justamente grupos de pessoas que compartilham de uma cultura, de um idioma, de uma série de fatores em comum entre eles. E a gente vai ver aqui, por exemplo, alguns exemplos destes grupos, né? E as variações posteriores que foram surgindo nas suas descendências. Por exemplo, os idiomas espanhol, português, galego, francês, catalão, italiano e romeno são derivações justamente das línguas dos povos latinos, assim como o russo, ucraniano, polonês, bielorrusso, dos povos eslavos. E aqui os outros exemplos. E justamente fruto dessa grande variação deste continente, a gente vai perceber que alguns países vão falar mais de 3 línguas, né? 3 línguas oficiais, como por exemplo na Suíça. Eu vou ter, por exemplo, a predominância do francês, do alemão e do italiano. Na Bélgica eu vou ter o francês e o alemão, justamente fruto de toda essa variação linguística e étnica dessas regiões ocupadas anteriormente. E um ponto muito importante de nós observarmos é justamente alguns idiomas, né? São justamente alguns idiomas que ultrapassaram os limites do continente europeu. Por exemplo, o inglês, o espanhol, o português. Por exemplo, como que os Estados Unidos, né? Como que o idioma inglês chegou nos Estados Unidos, o português chegou aqui no nosso país. Justamente nesse período aqui, no período colonial do Brasil e dos Estados Unidos, quando o Brasil era colônia de Portugal, quando os Estados Unidos eram colônia da Inglaterra. Ou seja, a partir desse processo colonial, a gente vê o idioma, né, dessas metrópoles chegando às suas colônias, né, se tornando o comum, se tornando o idioma oficial das suas colônias. Outro ponto também para a gente observar é a importância que alguns desses idiomas vão exercer em todo o planeta. Por exemplo, o inglês como língua universal, né, como o idioma no qual as pessoas do planeta procuram se comunicar na maioria das vezes, ele é considerado esse idioma universal justamente em virtude do número muito grande de pessoas que falam este idioma e da sua importância geopolítica que os países, que os Estados Unidos, e a Inglaterra exercem no nosso planeta. Falei anteriormente para vocês, o continente europeu vai reunir ao longo de sua extensão territorial uma série de povos completamente distintos uns dos outros. Distintos em quê? Na cultura, no idioma, em alguns momentos na religião. E aí a gente vai perceber que neste continente eu vou ter uma série de etnias distintas, certo? Ao longo aí desses diversos países. Em alguns países eu vou ter, por exemplo, 2 etnias, a chamada etnia dominante e a chamada minoria étnica, que é justamente o que é essa minoria étnica. É basicamente um grupo que vai possuir particularidades culturais, idiomas em comum, né? Mas que não fazem parte do grupo dominante. Vamos entender o seguinte. Exemplo. Brasil. Temos aqui o nosso território brasileiro, tudo bem. Agora vamos imaginar que o Nordeste, né, a população nordestina tem, por exemplo, o seu dialeto em comum, tem, por exemplo, uma cultura em comum, mas que essa cultura é totalmente diferente do restante do Brasil. Ou seja, como se o nordestino ele não se identificasse como brasileiro. Vou dar um exemplo para vocês. É o que acontece na Espanha. Eu dei um exemplo totalmente hipotético para vocês. Apenas uma hipótese. No entanto, na Europa, isso de fato acontece. Quer um exemplo? No território espanhol. Na Espanha. A gente vai ver a maior parte da população espanhola se declarando espanhol, na cultura espanhola em si, o idioma espanhol chamado castelhano. No entanto, numa pequena parcela ali deste país, eu vou ter os chamados catalães. Quem são esses catalães? É basicamente um povo que se identifica completamente diferente dos espanhóis que estão no território daquele país. Estes catalães, eles se identificam em comum com os outros catalães, com as pessoas que estão nessa região, no seu idioma, na sua cultura, entre outros aspectos. E eles se consideram totalmente diferentes dos espanhóis. E aí agora eu vou trazer vocês para esses nossos slides, para a gente compreender melhor este conteúdo. Que a gente percebe o seguinte, meus queridos. Mais uma vez, os grupos étnicos, né, a formação da população europeia, ela vai descender de vários grupos étnicos que habitavam essa região. Como eu falamos anteriormente, por exemplo,
a respeito dos idiomas, né, o espanhol, o português, entre outros, que vai ser derivado dos chamados povos latinos, ou russo, bielorrusso, ucraniano, dos povos eslavos. A gente percebe aí toda uma variação étnica da população europeia a partir disso. Agora, trazendo aqui para a Espanha, né, como eu já estava falando anteriormente, a respeito das chamadas minorias étnicas, são justamente grupos que estão procurando preservar as tradições e características desses povos descendentes, né, desses catalães. E aí a gente vai perceber um ponto muito importante no território espanhol. Percebam o seguinte, se a gente for perceber aqui ao longo dos limites territoriais, tudo isso é Espanha, certo? No entanto, nessa região da chamada Catalunha, eu vejo justamente a reunião desses povos, dessas pessoas que se consideram totalmente diferentes dos espanhóis. São diferentes, como eu falei para vocês, em aspectos culturais, em aspectos linguísticos. O idioma aqui da região da Catalunha é um espanhol totalmente diferente aqui do território, da maior parte do território deste país, né? Vão ter essas variações linguísticas. E a gente vai perceber também um detalhe muito importante. Esses povos da chamada região da Catalunha sempre procuram cada vez mais a autonomia desse território, meio que querendo independência desse território da Espanha, né? Querem formar um país totalmente diferente. E sabe onde é que a gente vai encontrar essas rivalidades desses povos, dessas etnias mais acirradas? Bem aqui, ó, no futebol. Aqui no futebol, gente, eu vou ver justamente o auge dessa rivalidade entre esses povos, né? Que apesar de habitarem o mesmo território da Espanha, apesar de habitarem o mesmo território deste país, se consideram diferentes, e os catalães buscam justamente tornar-se um país independente, já que eles, de certa forma, não se identificam como os espanhóis, de fato, desse território espanhol. E aí a gente percebe o seguinte, né? A rivalidade ela vai para o futebol. A gente percebe, por exemplo, em jogos do Barcelona, que é um time da região da Catalunha, justamente faixas pedindo a liberdade dessa região, a autonomia dessa região, a independência dessa região da Espanha, né? Eles querem formar um país independente. A gente percebe também essa bandeira, que é justamente símbolo de independência da região da Catalunha, para a fundação desse país totalmente diferente da Espanha. A gente vai perceber ao longo aí desses jogos do Barcelona, faixas, né, pedindo liberdade deste território, essas bandeiras, a população se realizando aí, o público desses estádios se manifestando em favor dessa independência da Catalunha. Como, por exemplo, a gente vai perceber aqui mais algumas faixas, justamente torcedores do Barcelona dizendo aqui nesta faixa que a Catalunha não é Espanha. Ou seja, eles fazem questão sempre de se diferenciar dos demais espanhóis. A gente vai perceber também nesta imagem, ó, um mosaico, né? Nem se compara os mosaicos aqui de Ceará e Fortaleza. Mas a gente percebe, por exemplo, essa frase, né? Espanha, sente e converse. Ou seja, sente e dialogue a respeito do processo de independência da Catalunha. Nessa outra, eles pedem liberdade deste território catalão. Mais uma vez, por quê, professor? Porque estas pessoas que habitam nesse território catalão, eles não se identificam como espanhóis, não se identificam com a cultura espanhola. Eles se identificam como um povo totalmente diferente desses espanhóis. Por isso, eles reivindicam para que este território da Catalunha seja um país independente, pois, segundo eles, os traços culturais, os traços étnicos, os traços linguísticos são totalmente diferentes, né, dos espanhóis. E a gente percebe também o seguinte, né, mais uma vez, voltando agora também aqui para o campo do futebol, a gente percebe agora já a torcida do Real Madrid, né? Madrid, capital da Espanha. Eles já fazem questão de exaltar a bandeira da Espanha justamente como uma provocação aos catalães, provocando os catalães, dizendo justamente meio que é certo o território espanhol ficar do jeito que está, não precisa da independência de ninguém. É tudo Espanha, tudo tem que ser unificado. Eles não respeitam, por exemplo, justamente essas diferenças que esses catalães afirmam ter em relação aos seus aspectos culturais e étnicos. Isso aqui, de certa forma, acirra cada vez mais essa rivalidade entre esses dois times, né? O Real Madrid, mais uma vez, por sua vez, vai sempre provocar os torcedores catalães, se afirmando serem em favor de uma Espanha unida, sem a dissolução desse território catalão. Já os catalães, torcedores do Barcelona, em sua grande maioria, eles preferem afirmar que eles são diferentes dos espanhóis e que a região da Catalunha não deve fazer parte da Espanha.
Afinal de contas, ela é totalmente diferente. Bem extensa, hein, essa nossa aula de hoje. Meus queridos, fico por aqui. Solicito que façam as atividades propostas aí na agenda de vocês e que vão ser deixadas provavelmente na nossa plataforma online. Fiquem com Deus, um grande abraço e tchau, tchau.